Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos, bem-vindas à Central dos Números, o canal de questões resolvidas mais didático do YouTube. No vídeo de hoje, vamos publicar a resolução de 10 questões de matemática de um concurso organizado pela banca IBAN. São 10 questões de um concurso de nível médio que aconteceu agora em 2024. Essas questões foram tiradas de um concurso da Prefeitura de Praia Grande, em São Paulo. Se você estiver estudando para um concurso dessa banca, a gente já tem uma playlist só com provas dessa banca, sabia? Se não sabia, veja este link aqui, onde você encontra todo o material da banca IBAN disponível aqui no canal, tá bom? Você está pronto? Você está pronta para as 10 questões da banca IBAN? Como eu sempre digo, banca IBAN não pode ter preguiça. É uma banca que exige que você faça muitas continhas trabalhosas. Então, deixa a preguiça de lado e vamos estudar. Vem comigo? Primeira questão, uma questão de função do segundo grau. Ao final de uma partida de tênis, para comemorar sua vitória, o vencedor da partida, com o auxílio de sua raquete, arremessou para o ar a bolinha do jogo, que retornou ao solo 3 metros à frente de seu ponto de lançamento. Ele pegou a bolinha, jogou para frente, ela caiu 3 metros depois, e cuja trajetória no ar descreveu uma curva como a determinada pelo gráfico de uma função do segundo grau. Como que chama a curva de um gráfico de uma função do segundo grau? Chama-se parábola, né? Sabendo que a trajetória da bolinha pode ser descrita pela função f de x é igual a menos 5x ao quadrado mais 50x menos 105, qual foi a altura máxima em metros atingida por essa bolinha? Bom, ele quer a altura máxima e para você calcular, ele te deu a função do segundo grau. Se a gente tem uma função do segundo grau e o valor que está junto com o x ao quadrado é um valor negativo, a gente vai ter uma parábola com uma característica distinta, uma característica específica. Vamos desenhar essa parábola? Então, se o valor, olhando aqui a função do segundo grau tem o x ao quadrado, né? O valor que estiver junto com o x ao quadrado, você vai olhar se ele é negativo ou positivo. Nesse caso aqui, é negativo. Se ele é negativo, isso indica que a parábola vai estar assim, com a concavidade, com o buraco voltado para baixo. Como que você vai decorar isso? Ora, a parábola é negativa, o valor do A é negativo. Se ele é negativo, ele está triste. Desenha 2 olhos aqui e você verá uma carinha triste, certo? Então, se você sabe que o valor de A é negativo, você sabe que a concavidade está voltada para baixo. Isso significa que essa parábola atinge um ponto máximo, e esse ponto máximo é o vértice da parábola, é o ponto mais alto da parábola, né? Então, essa bolinha teve a altura máxima nesse ponto aqui, no vértice da parábola. Para a gente descobrir esse ponto, a gente tem que calcular, então, o valor do y do vértice, né? O valor que está na vertical é o y. Se a gente está trabalhando com o vértice, a gente vai calcular o y do vértice. Então, para resolver essa questão, você teria que saber qual é a fórmula que se usa para calcular o y do vértice. A fórmula do y do vértice é menos delta dividido por 4 vezes a. Vamos aplicar a fórmula a essa função? Então, vamos lá. O menos é o da fórmula, então coloco o menos aqui. O que é o delta? O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, né? B2 menos 4ac. Então, vamos lá. Qual que é o b aqui nessa função? O b é o valor que está junto com o x. O b é 50. Então, eu vou ter b ao quadrado, 50 ao quadrado. Observa que eu coloquei o menos da fórmula, abri o parênteses para fazer o delta, tá? Porque o menos tem que estar antes do delta inteiro. Então, por isso que eu coloquei entre parênteses. 50 ao quadrado menos 4 vezes o A é o valor que está junto com o x ao quadrado, é menos 5, vezes o C, que é menos 105. Tudo isso dividido por 4 vezes A, 4 vezes menos 5. Agora, é só fazer continha. Vamos resolver os parênteses primeiro.
50 ao quadrado é 50 vezes 50. 5 vezes 5, 25, com 2 zeros, vai dar 2.500, né? Aqui eu tenho menos com menos dá mais, 4 vezes 5 dá 20, eu vou ter 20 vezes menos 105. 2 vezes 105 dá 210, só que como é 20 vai dar 2.100. Menos com menos dá mais com menos dá menos. Então, eu vou ficar com menos 2.500 menos 2.100, tudo dividido por 4 vezes menos 5, menos 20, certo? 2.500 menos 2.100 dá 400, então eu vou ter y do vértice vai ser menos 400 dividido por menos 20. Simplifico esse zero com esse zero, vai sobrar 40 dividido por 2, né? Menos dividido por menos dá mais, 40 dividido por 2 dá 20. Então, a altura máxima da bolinha foi aqui, no ponto em que o vértice é 20, no y do vértice que vale 20. Então, 20 metros é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Pergunta! Se tiver dúvidas, perguntas, só me escrever. Deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder tentando te ajudar. Combinado? Vamos para mais uma? Questão número 17. Uma empresa de porte médio produz interruptores elétricos e para sua produção ela tem mensalmente um custo fixo de R$ 11.200, sendo que cada um dos interruptores produzidos tem um custo de produção de R$ 3,50. Então, tem um custo fixo total de 11.200 e para cada interruptor produzido o custo é de R$ 3,50. Sabendo que cada unidade desse produto é comercializada, vendida por R$ 6,80 e que no mês passado toda a quantidade produzida foi também comercializada, gerando dessa forma um lucro na venda desse produto de R$ 16.605,80, quantas unidades foram vendidas? Considere o lucro, a diferença entre o valor total das vendas e o valor total dos custos. Beleza. Então, vamos por partes. Qual é o custo dessa empresa para produzir todos os interruptores que foram vendidos? Tem o custo fixo de 11.200. Então, vamos lá. Quantos foram vendidos? É o que a gente quer saber, né? Quantas unidades foram vendidas? Vamos dizer que o número de unidades vendidas foi X. A partir desse valor X, qual foi o custo para produzir todos esses X? Tem o custo fixo de R$ 11.200 mais R$ 3,50 vezes o número de interruptores, né, que foram produzidos, certo? Para cada interruptor, paga R$ 3,50. Cada interruptor custa R$ 3,50. Então, você vai multiplicar esse 3,50 pelo número de interruptores que foram vendidos. Sendo assim, o custo total vai ser 11.200 mais 3,50 vezes x. Qual foi o valor de venda total? Cada unidade do interruptor foi vendida por R$ 6,80. Só que eles não venderam só um interruptor, eles venderam X interruptores. Então, o valor total da venda vai ser 6,80 vezes X, né? E qual foi o lucro? O lucro, o problema disse, o lucro foi de R$ 16.605,80. Agora, a gente trabalha aqui com essa informação que o problema deu. O lucro é a diferença é a subtração do valor total das vendas, esse valor aqui, menos o valor total dos custos, esse valor aqui. Então, o lucro, 16.605,80, é igual ao valor total das vendas, 6,8 ou 6,80x, esse zero aqui depois da vírgula não faz diferença nenhuma, né? Então, 6,8 e 6,80 é o mesmo número, 6,8 vezes x, menos o valor do custo, 11.200 mais 3,5 vezes x. Tenho que colocar entre parênteses? Tenho, porque tanto 11.200 quanto 3,5x tem que estar antes, tem que estar depois do menos, né? Tem que ser afetados aqui pelo menos. Então, essa subtração é igual ao lucro, que foi 16.605,80. Bora fazer continha. Primeira coisa, se tem o menos antes,
tudo que está aqui dentro vai mudar o sinal, vai ficar com o sinal invertido. Então, eu vou ficar com 6,8x menos 11.200 menos 3,5x é igual a 16.605,8, né? Agora, vou deixar tudo que tem x do lado esquerdo e tudo que não tem x do lado direito, mudando o sinal, né? Então, esse menos 11.200 vai passar para o outro lado como mais 11.200. Beleza? Então, vou ter 6,8x menos 3,5x é igual a 16.605,8 mais 11.200. 6,8x menos 3,5x, 6 menos 3 dá 3, 8 menos 5 dá 3. Então, vou ter 3,3x é igual a 16.605,80 mais 11.200. 16 mais 11 vai dar 27, né? 600 mais 200 dá 805,80. 27.805,80. O x vai ser esse númerozão dividido pelo 3,3, né? O 3,3 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Se eu tenho uma vírgula aqui, eu multiplico em cima e embaixo por 10, e aí eu elimino a vírgula, né? Então, essa vírgula vai dar uma casa para a direita, essa aqui também, uma casa para a direita. Vou ter 278.058 dividido por 33. Vamos fazer essa divisão? Vem comigo. 2 não dá para dividir por 33, 27 também não dá, mas 278 dá. 278 dividido por 33 vai dar 8, né? 8 vezes 3, 24, vão 2. 8 vezes 3, 24, com 2 que foram 26, 264. 278 menos 274, 64. 8 menos 4 dá 4, 7 menos 6 dá 1, 2 menos 2 dá 0. Beleza, sobra 14. Desce esse 0. 140 dividido por 33 vai dar 4. 4 vezes 3 dá 12, vai 1. 4 vezes 3, 12, com 1 que foi 13, 132, né? 140 menos 132, 10 menos 2 dá 8, 3 menos 3 vai dar 3, 1 menos 1 dá 0, então sobra 8. Desce o 5, 85 dividido por 33 vai dar 2, né? 2 vezes 33 dá 66. 85 menos 66 sobra 19. Desce 8. 198 dividido por 33 vai dar 6. 6 vezes 3, 18, vai 1. 6 vezes 3, 18, com o que foi 19. 198 menos 198 sobra 0. Assim, o número de unidades vendidas, x, que corresponde ao resultado dessa divisão, foi de 8.426 unidades. Essa é a resposta dessa questão. Então, lembra o que eu falei lá no início do vídeo? Para a banca IBAN, você não pode ter preguiça, porque vão ter continhas trabalhosas para você resolver. Tá bom? Vamos para mais uma? Questão número 18. É a questão da inscrição. Você já está inscrito, inscrita aqui no canal? Inscreva-se! Tem esse enunciado gigante. Precisando fazer algumas manutenções emergenciais em sua residência, uma pessoa procura uma instituição financeira com a finalidade de obter um empréstimo no valor máximo possível para que possa resolver total ou parcialmente seu problema. Ao chegar a uma financeira que conhecia, essa pessoa comunica que foi à procura de um financiamento que libere o maior valor possível, mas que, em função de sua renda mensal, tem capacidade de absorver mensalmente prestações de, no máximo, R$ 2.750 e que também pretende que o prazo do financiamento não ultrapasse 15 meses. A prestação pode ser no máximo de 2.750 por mês e tem que ter no máximo 15 meses para ela pagar. Atendendo às condições impostas e sabendo que a instituição financeira consultada trabalha apenas com o sistema de juros simples, a pessoa que estava fazendo o estudo de viabilidade do empréstimo apresentou a seguinte proposta: trabalhamos com uma taxa anual de juros simples de 28,8% e poderemos lhe emprestar um valor X que deverá ser pago em 15 parcelas mensais e fixas no valor de R$ 2.720. Sabendo que o tomador do empréstimo aceitou a oferta feita pela financeira, qual foi o valor X por ele tomado como empréstimo? Bom, vamos lá. Um problema gigante, a gente até se perde aqui no que ele pediu. Então, você tem juros simples. Então, fórmula de juros simples. Juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo.
qual vai ser o valor que a pessoa vai pagar com os juros? Ela vai pagar 15 parcelas mensais e fixas de R$ 2.720. Então, no total, ela vai pagar 15 vezes 2.720, né? 15 vezes 2.720 vai dar 40.800. Esse é o tamanho total da dívida dessa pessoa, o tanto que ela vai pagar. Beleza? Quais serão os juros que ela vai pagar? Vai ser o total que ela vai pagar, 40.800, menos o tanto que ela pegou emprestado, né? Que é o chamado capital. Então, os juros que a pessoa vai pagar são o total que ela vai pagar, menos o tanto que ela pegou emprestado, que é o capital, que a gente pode chamar de X, certo? Fórmula de juros simples. Juros igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. A gente tem os juros? Tem. Juros, 40.800 menos o capital. A gente tem o capital? É o que a gente quer saber, que a gente vai chamar de X. Então, eu vou ter 40.800 menos X. Aqui eu vou ter X. A gente tem a taxa foi de 28,8% ao ano. Só que as parcelas são mensais. Então, a gente tem que transformar essa taxa de juros, que está anual, em uma taxa mensal. Basta a gente dividir 28,8 por 12 meses, né? Porque um ano tem 12 meses. Então, taxa de juros mensal, 28,8 dividido por 12, vai dar 2,4%. Temos a taxa em meses e temos o tempo em meses, são 15 meses. Só jogar tudo nessa fórmula. Então, vamos lá? Juros, 40.800 menos o capital, que eu chamei de X, porque é o que a gente quer saber. Isso vai ser igual ao capital, é o mesmo X, vezes a taxa, 2,4%. Aqui eu coloquei na forma de fração. Então, 2,4%, 2,4 dividido por 100, vezes o tempo 15. Né? O que eu posso fazer? Aqui eu tenho multiplicação, multiplicação e divisão. Eu vou pegar esse 100, como eu tenho só multiplicação aqui em cima, eu vou pegar esse 100 e passar para o lado de cá. Ele vai multiplicar tanto 40.800 quanto o menos x. Beleza? Então, eu vou acrescentar dois zeros aqui, depois do 800, e vou multiplicar o x por 100. Vou ficar com 4.080.000 menos 100x. Isso vai ser igual a 2,4 vezes 15 vai dar 36, 36x. Isso vai ser igual a 36x, certo? Quero saber o x, então vou passar esse menos 100x negativo para o lado de cá, para o x ficar positivo. Vou ficar com 100 mais 36x, 100x mais 36x, 136x, né? Então, eu tenho 4.080.000 igual a 36x mais 100x. Só passei esse menos 100x para cá. 36x mais 100x, 136x. Para descobrir o x, pego o 136, que está multiplicando, passa para cá, dividindo. Vou ter 4.080.000 dividido por 136. Fazendo essa divisão, você vai chegar em x igual a 30.000. 30.000 é o valor do capital, que é o valor que ele pegou emprestado. Qual foi o valor x por ele tomado como empréstimo? R$ 30.000. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Entendido? Dúvidas? Então, qual que é o segredo dessa questão? Transformar a taxa de juros, que estava anual, em mensal. Saber qual é o valor total que a pessoa vai pagar, incluindo os juros. Saber calcular os juros, saber que os juros são o total que a pessoa vai pagar, menos o tanto que ela vai pegar emprestado. Sabendo essas informações, você consegue usar a fórmula de juros simples. Tá bom? Vamos para mais uma? Questão número 19. Questão de porcentagem com volume de sólidos geométricos. Um recipiente com o formato de um prisma quadrangular regular. Prisma quadrangular regular. É uma caixa cuja base é um quadrado, que possui arestas de base medindo 25 centímetros e arestas laterais medindo 42 centímetros, está com 80% da sua capacidade ocupada por determinado líquido. Sabendo que todo esse líquido será transferido para garrafas com capacidade, cada uma delas igual a 1,5 litros, quantas garrafas cheias em sua capacidade máxima serão utilizadas nesse acondicionamento? Vamos desenhar, que fica mais fácil. Você tem um prisma quadrangular regular, ou seja, você tem uma caixa cuja base é um quadrado. O problema disse que
as arestas da base, ou seja, os lados aqui do quadrado, medem 25 centímetros. Então, coloca 25 e 25. E que a aresta lateral, essa aqui, esse lado, mede 42. Sabendo as três dimensões da caixa, né, o comprimento, a largura e a altura, você consegue calcular o volume dessa caixa. Vai ser 25 vezes 25 vezes 42. Volume total da caixa, 25 vezes 25 vezes 42. Não vou fazer essa multiplicação agora, porque depois eu tenho que fazer uma divisão. Então, eu deixo assim, porque depois é só eu simplificar as coisas, tá bom? Essa caixa está com 80% da capacidade ocupada. Então, ela não tem o volume total, ela tem 80% desse volume aqui. Vai ser o volume total vezes 80%. 80% é a mesma coisa aqui, 80 dividido por 100. 80 dividido por 100 dá 0,8. Então, o volume de líquido que tem dentro da caixa vai ser 0,8 vezes esse volume aqui. Volume de líquido, 0,8, 80%, vezes o volume total da caixa, 25 vezes 25 vezes 42. Né? Então, esse é o tanto de líquido. Esse tanto de líquido, em centímetros cúbicos, vai ser colocado em garrafas de 1,5 litros. Ele quer saber quantas garrafas vão existir, né? Então, qual é a relação de centímetros cúbicos com litros? Você sabe? Se não sabe, veja agora. A gente sabe que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Se você tiver que gravar uma relação, grava essa relação aqui, ó. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. De decímetro cúbico para centímetro cúbico, decímetro, centímetro, andou uma casa, só que está elevado a 3. Então, você vai adicionar 3 zeros, vai andar 3 casas para a direita, né? De decímetro para centímetro, para passar de decímetro para centímetro, anda 3 casas para a direita, porque está elevado ao cubo, é a unidade de volume, está elevado a 3, se anda 3 casas. Se estiver elevado a 2, a área, você vai andar 2 casas. Se estiver elevado a 1, ou seja, não estiver elevado a nada, você anda uma casa só. Sendo assim, 1 litro é igual a 1.000 centímetros cúbicos. Sendo assim, as garrafas que têm 1,5 litros vão ter quantos centímetros cúbicos? Vão ter, se 1 litro é 1.000, 1,5 litros, 1.500 centímetros cúbicos. Beleza? Então, para descobrir o número de garrafas, vou pegar o volume total de líquido, esse aqui, e dividir pelo volume de cada garrafa, 1.500 centímetros cúbicos. Vamos fazer isso? Volume de líquido, 0,8 vezes 25 vezes 25 vezes 42, dividido por 1.500. O que eu posso simplificar? Posso simplificar esse 25 com esse 1.500. 25 dividido por 25 vai dar 1. 1.500 dividido por 25 vai dar 60. Tá bom? Aí eu posso dividir o 42 e o 60 por 6, né? 42 dividido por 6 dá 7. 60 dividido por 6 dá 10. Então, eu vou ter 0,8 vezes 25 vezes 7. Agora, já dá para fazer essas continhas aqui, né? Então, fazendo 0,8 vezes 25 vezes 7. 7 vezes 25, 175. 175 vezes 0,8 vai dar 140. 140 dividido por 10, corta esse 0 com esse 0, vai sobrar 14. Então, o total de garrafas vai ser 14. Essa é a resposta dessa questão. Então, observa, eu não fiz a multiplicação aqui em cima, porque aí dá para a gente ir simplificando os números menores. Então, teoricamente, as continhas ficam um pouquinho mais fáceis, né? Se você multiplicar tudo, você vai chegar no final e fazer uma divisão com um número grande. Então, aí você pode ter mais trabalho, tá? Mas você tem que escolher aquele jeito que for o mais fácil para você. Combinado? Próxima pergunta, questão número 20. Olha o like no vídeo. Você já deixou o like no vídeo? Clica aí no like. Se quiser deixar o seu valeu demais, clica no valeu demais. Toda contribuição é bem-vinda aqui para o nosso canal. E essas são as formas que você tem de manifestar que esse conteúdo está sendo útil para você, né? Deixando o like, compartilhando, comentando, deixando o seu valeu. Qualquer uma dessas formas, a gente vai ficar muito grato a você, tá bom? Sabemos que a percepção e compreensão de informações são de fundamental importância na resolução de problemas. Assim sendo, foi apresentado a um grupo de alunos que recentemente havia trabalhado o conteúdo de sequências numéricas ordenadas o seguinte problema:
de uma progressão aritmética de 25 termos, sabe-se que 4 de seus termos consecutivos, a partir do oitavo termo, são os números 7, 19, 31 e 43. Determine a soma dos 25 termos dessa PA. Ao buscarem a melhor estratégia para a resolução desse problema e, consequentemente, encontrar a resposta desejada, os alunos obtiveram a resposta igual a quanto? Então, que é a soma dos 25 termos da PA que tem entre seus termos essa sequência aqui, né? O oitavo termo é 7, o nono é 19, o décimo é 31 e o 11º 43. Primeiro, se é uma progressão aritmética, a gente consegue calcular a razão dessa progressão. Basta pegar um número e subtrair pelo seu antecessor. A gente pode fazer 19 menos 7, né? Então, a razão, 19 menos 7, ou 31 menos 19, ou 43 menos 31, qualquer um dessas subtrações que você fizer, vai dar como resposta 12. A razão dessa PA é 12, né? Fórmula do termo geral da progressão aritmética. O termo que está na posição n é igual ao primeiro termo, A1, mais o número de termos menos 1, vezes a razão. Se a gente tem alguns termos, a gente consegue calcular qual é o primeiro termo e qual é o último termo dessa PA, para assim usar a fórmula da soma da PA e calcular a soma dos 25 termos. Vamos fazer isso? Eu sei que o A8 vale 7, né? O termo que está na posição 8, o oitavo termo, vale 7. Então, se eu calcular o A8 vai ser o A1, que eu não sei, mais o número de termos, 8 menos 1, né? Já que eu estou falando do oitavo termo, tem 8 termos, menos 1 na fórmula, vezes a razão, que é 12. Eu sei que o A8 vale 7, então, onde tiver A8, eu vou escrever 7. Vou ter 7 é igual a A1 mais 8 menos 1, 7 vezes 12. 7 vezes 12, 7 vezes 10, dá 70. 7 vezes 2, 14. 70 mais 14, 84, né? Então, o A1, vou ter 7 é igual a A1 mais 84, né? Para calcular o A1, vou passar o 84 para cá, vai passar negativo, vou ter 7 menos 84 é igual a A1. 7 menos 84 dá 84 menos 7 com sinal negativo. 84 menos 7 vai dar 77 com sinal negativo, menos 77. O primeiro termo dessa progressão aritmética é menos 77. Para calcular a soma, a gente precisa do último termo dessa PA. O último termo é o termo 25, então a gente tem que calcular o A25. A25 é igual a A1 mais o número de termos n, 25, menos 1, vezes a razão dessa PA, certo? A gente sabe o A1? Sabe. A gente sabe que o A1 vale menos 77. Onde tiver A1, coloca menos 77. A25 é igual a menos 77, que é o A1, mais 25 menos 1, 24, vezes 12, né? 10 vezes 24, 240. 2 vezes 24, 48. 240 mais 48, 288. Então, A25 vai ser menos 77 mais 288. 288 menos 77, 8 menos 7 dá 1, 8 menos 7 dá 1, vai dar 211. A 25 é 211. Se eu sei o primeiro termo e sei o último termo da PA, eu consigo calcular a soma dessa PA, a soma desses 25 termos. A soma vai ser o A1 mais o termo que está na última posição, vezes o número de termos dividido por 2. É a fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética finita, certo? Então, a gente vai ter A1 é menos 77, A25, 211, o N é 25, dividido por 2. 211 menos 77, 134. 134 vezes 25. Eu posso dividir o 134 por 2, né? 134 dividido por 2 dá 67. 67 vezes 25, 1675. Então, a soma dos 25 termos dessa progressão é 1675. Essa é a resposta dessa questão. Tá bom? Dúvidas? Perguntas? Você quer treinar conteúdos como esse? Questões como essa? Eu sempre deixo aqui embaixo na descrição do vídeo questões semelhantes às questões que eu estou resolvendo em determinado vídeo. Então, se você quiser ver mais uma questão de progressão aritmética, vai ter aqui embaixo. Uma questão de juros simples, vai ter aqui embaixo o link. Uma questão diferente para você treinar, tá bom? Então, acesse aqui embaixo a descrição do vídeo para você treinar outras questões. Combinado? Mais uma, questão número 21.
Outra questão de juros, se não me engano. Para complementar os equipamentos de sua oficina, um serralheiro acaba de adquirir uma nova lixeira de cinta por R$ 1.450, mas por ser um equipamento de preço elevado, a compra foi feita de forma financiada com entrada de 25% e o saldo financiado pelo sistema de juros simples a uma taxa de 19,2% ao semestre, sendo o parcelamento feito em 5 parcelas mensais fixas. Qual foi o valor de cada parcela desse financiamento? Vamos por partes. Primeiro, ele deu uma entrada de 25% desse valor. Então, vamos calcular 25% de 1.450, né? 25% de 1.450. 25% de qualquer número, basta pegar o número e dividir por 4. É um macete, né? Tem na nossa aula de porcentagem, já viu? Se não viu, veja essa aula aqui, ó, aula de porcentagem com macetes. 25% de qualquer número, divide o número por 4. 1.450 dividido por 4 vai dar 362,5. Ele deu uma entrada de R$ 362,50. Quanto que ele vai financiar? O valor inicial menos o tanto que ele deu de entrada, né? 1.450 menos 362,5. Isso vai dar 1.087,5. Esse foi o valor que ele financiou. Ele dividiu esse valor aqui em 5 parcelas mensais, certo? Cadê? De forma financiada, saldo financiado de juros a uma taxa de 19,2 ao semestre, sendo o parcelamento feito em 5 parcelas mensais. Ele dividiu esse valor aqui em 5 parcelas mensais. E os juros? Os juros eram 19,2% por semestre, só que a gente tem parcelas por mês. Então, a gente tem que saber qual foi os juros em um mês. Vou pegar os juros do semestre e dividir pelo número de meses que tem no semestre. 19,2 dividido por 6, né? Um semestre tem 6 meses. 19,2 dividido por 6 vai dar 3,2% por mês. Agora sim, a gente pode usar a fórmula de juros simples. Juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo para descobrir qual foi os juros que ele teve, né? Então, os juros vai ser o capital, R$ 1.087,50, 1.087,5, vezes a taxa de juros por mês, 3,2%, 3,2 dividido por 100, né? Vezes o tempo em meses, 5 meses, né? 5 parcelas mensais, 5 meses. Só fazer continha agora, né? Então, a gente vai ter 3,2 vezes 5 dividido por 100, 0,16. 0,16 vezes 1.087,5 vai dar 174. Então, o tanto de juros que ele pagou foi 174. Sendo assim, quanto que ele vai ter que pagar para como é que chama o lugar? Para o lugar lá que ele fez o financiamento, para a financeira. Ele vai pagar o tanto que ele pegou emprestado para financiar, o tanto que ele financiou, 1.087,50 mais os juros, né? 1.087,50 mais 174, 1.261,5. Ele dividiu esse valor todo em 5 parcelas, então o tamanho da parcela vai ser esse valor todo dividido por 5, né? Então a prestação 1.261,5 dividido por 5, isso dá R$ 252,30. Essa é a resposta dessa questão. Então, uma questão trabalhosa. As questões de juros simples aqui não foram questões diretas, que era só aplicar a fórmula. Você tinha que raciocinar um pouquinho, né? Então, primeiro, calculou a entrada, subtraiu a entrada, descobriu o valor que ele financiou, calculou os juros em meses, aí aplicou a fórmula, depois viu o tanto que ele tinha que pagar e dividiu pelo número de parcelas. É um probleminha mais sofisticado de juros simples, tá bom? Lembrando, se quiser treinar a questão de juros, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link para você. Beleza? Questão número 22, outra questão gigante. Um jovem que está cursando a terceira série do ensino médio e também se prepara para os vestibulares ainda não trabalha, é muito comum isso, e sua família contribui mensalmente com uma ajuda financeira de valor fixo para que possa atender às suas necessidades diárias e de lazer. Certa ocasião, esse jovem desejava muito repor um dos controles de seu videogame que havia quebrado. Observou que o novo equipamento era muito caro e decidiu guardar mensalmente, todo mês, ele guardava parte do valor que recebia
como ajuda financeira até que juntasse o valor necessário para a aquisição, guardando então no primeiro mês um determinado valor, que a partir de cada mês subsequente aumentava R$ 25 em relação ao valor guardado no mês anterior, caracterizando uma progressão aritmética, como havia aprendido no colégio, assim conseguido guardar em 5 meses um total de R$ 850. Com as informações apresentadas, podemos determinar que o valor guardado especificamente no quarto mês foi igual a quanto. Então, no primeiro mês ele guardou X, no segundo mês ele guardou X mais 25. Depois ele guardou R$ 25 a mais. No terceiro mês, 25 mais 25, 50. Mais 25, 75. Mais 25, R$ 100. No quinto mês, né, então ele guardou por 5 meses. Aqui 5 meses. Mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, mês 5. No quinto mês, ele guardou R$ 85. 85 não, 850. Mentira, no total dos 5 meses. Em 5 meses, o total foi R$ 850. Então, se a gente somar o primeiro mês com o segundo, com o terceiro, com o quarto, com o quinto, o resultado vai dar R$ 850. Beleza? Então, a gente vai ter... aqui eu usei a fórmula, né? A fórmula da soma. Se é uma progressão aritmética, eu usei a fórmula da soma. Mas você podia fazer direto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5x mais 25 mais 50 mais 75 mais 100 é igual a 850. Ou poderia usar a fórmula da soma dos termos da PA, igual eu fiz aqui. Então, a soma dos termos dessa PA, 850, é igual ao primeiro termo x, mais o quinto termo x mais 100, vezes o número de termos 5 dividido por 2. Né? O 2 está dividindo tudo, passa para cá, multiplicando. 2 vezes 850 vai dar 1.700. Isso vai ser igual a x mais x, 2x, 2x mais 100, vezes 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 100, 500. Então, eu vou ter 1.700 igual a 10x mais 500. Para calcular o x, pega o 500 positivo, passa para cá, negativo. 1.700 menos 500 dá 1.200. 1.200 é igual a 10x. X vai ser 1.200. 10 está multiplicando, passa para cá dividindo. 1.200 dividido por 10, 120. Beleza? Então, o x é 120. Ele quer saber o x? Não, ele quer saber o valor do quarto mês. O quarto mês é x mais 75. Então, eu vou ter 120 mais 75. 120 mais 75, 195 no quarto mês. Ele guardou R$ 195. Essa é a resposta dessa questão. Beleza? Dúvidas? Você entendeu aqui? Eu usei a fórmula da soma dos termos da progressão aritmética e achei o valor de x. Você poderia achar o valor de x somando todos esses meses aqui e igualando o resultado a 850. Você ia chegar no mesmo resultado, tá bom? Vamos para a questão número 23? Manda aí, questão número 23. As crianças de uma rua aproveitaram a existência de um terreno vazio e fizeram um pequeno campo de futebol para seus finais de tarde quando retornam da escola. Sabendo que o terreno tem a forma retangular, com seu comprimento sendo 8 metros maior que sua largura e sua área igual a 1.008 metros quadrados, então seu perímetro é igual a quanto? Desenhe o terreno. É um retângulo. O comprimento é 8 metros maior que a largura. Então, se você chamar a largura de x, o comprimento vai ser 8 metros maior, vai ser x mais 8. Né? O problema disse que a área é 1.008 metros quadrados. Então, se a gente multiplicar o comprimento vezes a largura, o resultado vai dar 1.008. Vamos fazer isso? X vezes x mais 8, comprimento vezes a largura vezes o comprimento, que é a área do retângulo, é igual a 1.008. X vezes x dá x ao quadrado, x vezes 8 dá 8x. Então, x ao quadrado mais 8x, o 1.008 positivo passa para cá negativo, menos 1.008, vai ser igual a zero. Equação do segundo grau, para achar o x, vamos usar a fórmula de Bhaskara. X vai ser menos b, menos o valor que está junto do x, que é 8, mais ou menos a raiz do delta. Raiz de b ao quadrado, 8 ao quadrado, menos 4 vezes o a é 1, vezes o c, que é menos 1.008. Tudo dividido por 2 vezes a, 2 vezes 1, né? Resolvendo o delta, 8 vezes 8, 64, menos vezes menos dá mais, 4 vezes 1.008, 4.032. Então, vou ter 64 mais 4.032. 4.032 mais 64 vai dar 4.096. Raiz quadrada
de 4.096 vai dar quanto? Vai por aproximação, né? 60 vezes 60 daria 3.600, né? Aí vai multiplicando os próximos. 64 vezes 64 você chegaria em 4.096. Menos 8 mais ou menos 64 dividido por 2. Se a gente está tratando de lados de um retângulo, a gente só pode usar valores positivos, né? Então, vamos descartar aqui o valor negativo. 64 mais menos 8, ou seja, menos 8 mais 64, vai dar 56. 56 dividido por 2, 28. O x vale 28. Ele quer saber o perímetro. Perímetro é esse lado mais esse lado, são iguais, mais esse lado que são iguais. Então, vou ter x mais x mais x mais 8 mais x mais 8. X mais x mais x mais 8 mais x mais 8. 1, 2, 3, 4x, 8 mais 8, 16. 4x mais 16 vai ser igual a quanto? O x é 28. Então, eu vou ter 4 vezes 28 mais 16. 4 vezes 20, 80. 4 vezes 8, 32. 80 mais 32, 112. 112 mais 16, 128. O perímetro desse retângulo é 128 metros quadrados. Essa é a resposta dessa questão. Beleza? Aqui no canal tem uma playlist só com questões de figuras planas, de perímetro, de área, né, de retângulo, de círculo. Se você quiser treinar, veja esse link aqui onde você só encontra questões desse tipo para treinar. Ok? Vamos para a questão número 24, a penúltima questão dessa prova. Outra questão envolvendo juros. Um capital de R$ 4.600 foi aplicado pelo período de 2 anos no sistema de capitalização simples e gerou um montante de R$ 9.678,40. Se um capital de R$ 2.000 for aplicado por um período de 5 meses nas mesmas condições de sistema de capitalização e taxa de aplicação informadas acima, irá gerar um montante igual a quanto? Vamos lá. Você tem, então, a condição inicial. Capital de 4.600, tempo 2 anos, montante R$ 9.678,40. Ou seja, o tanto que ele investiu mais os juros deu isso tudo aqui. Ele deu a taxa de juros em anos, mas depois ele quer em meses, né? Quer usar 5 meses. Então, vamos transformar primeiro esses anos em meses. 2 anos vão dar 24 meses, certo? Então, calcular os juros. Vai ser esse valor todo do montante menos o capital, né? 9.678,40 menos 4.600. Vai dar 5.078,40. Fórmula de juros simples. Juros, 5.078,4 é igual ao capital, é o tanto que ele investiu, 4.600, vezes a taxa, que é o que a gente quer saber. A gente vai descobrir a taxa em meses. Então, para descobrir a taxa em meses, vamos colocar o tempo em meses. O tempo era de 2 anos, cada ano tem 12 meses, 2 vezes 12 vai dar 24 meses, certo? Fazendo aqui 24 vezes 4.600 vai dar 110.400. Para achar a taxa, passa esse número grandão para o lado de cá, dividindo. Fazendo essa divisão, você vai chegar em 0,046. A taxa de juros por mês é 0,046. Descobriu a taxa, você consegue aplicar aqui na nova condição. Tem o capital, tem o tempo, tem a taxa, você acha os juros. Então, juros é igual ao capital, R$ 2.000, vezes a taxa em meses, 0,046. Né? Aqui, como já está em número decimal, não preciso colocar o porcento, porque esse número aqui não é 0,046%. Isso daria 4,6%, tá bom? Vezes o tempo, 5 meses. Se a taxa está em meses, eu posso usar aqui meses. Beleza? Se eu tenho 2.000 vezes esse número com vírgula, eu posso pegar esses três zeros aqui e multiplicar aqui por essas três casas. 1.000 vezes essas três casas vão dar 1, 2, 3 casas, vai virar 46. Então, eu vou ter 2 vezes 46 vezes 5, né? 2 vezes 5 dá 10, 10 vezes 46, 460. Juros foi de 460. É isso que ele quer saber? Não, ele quer saber o montante. O montante é o tanto que ele investiu, mais os juros, 2.000 mais 460, o que dá R$ 2.460. Essa é a resposta dessa questão. Certinho?
Então teve muitas questões de juros simples nessa prova, percebeu? Pelo menos 3 ou 4 questões, se não me falha a memória. Agora a gente vai para a última questão desse vídeo. Quem não deixou o like no vídeo, o tempo, o momento é agora. Clica no like. De uma tábua de 50 centímetros de largura, Eduardo cortou 52 quadrados de 24 centímetros de aresta. Deve-se considerar que para cada corte tem-se 2 milímetros de comprimento de perda de material. Assim, o comprimento da tábua de onde foram cortadas as peças de madeira em metros, tendo em vista o melhor aproveitamento da tábua, era de quanto? Então, ele tem aqui, ele deu a medida em centímetros e deu a perda em milímetros. Então, transforma os milímetros em centímetros, né? Então, as unidades metro, decímetro, centímetro, milímetro. Para passar de milímetro para centímetro, você anda uma casa para a esquerda. 2 milímetros vai dar 0,2 centímetros. Desenhe aqui a tábua dele, né? Um pedaço da tábua. Ele fez quadrados, 52 quadrados, de 24 centímetros de lado. Então, aqui tem 24 e aqui tem 24. E entre os dois quadrados, 0,2. Então, a dimensão total aqui, 24 mais 24, 48, mais 0,2, 48,2 centímetros. A tábua dele tinha 50 centímetros. Então, ele vai conseguir fazer só 2 fileiras de quadrados, né? E aqui, para cada fileira, ele vai usar 24,2 centímetros no total. Quantos eu vou ter para cima? Quantos quadrados eu vou ter para cima? Tem 52 quadrados no total, divididos em duas fileiras. 52 divididos em duas fileiras, 26 quadrados por coluna. Para cada um desses quadrados, o que ele quer saber? Assim, o comprimento da tábua onde foram cortadas as peças de madeira em metros, tendo em vista o melhor problema era de quanto? Para cada um desses quadrados ele vai gastar 24,2, então multiplica aqui 26 quadrados vezes 24,2 centímetros, né? Vai ser o melhor aproveitamento. 26 vezes 24,2, 629,2 centímetros. Ele quer a resposta em metros, unidade de medida, metro, decímetro, centímetro, depois milímetro. Vou passar de centímetro para metro, vou andar com a vírgula, duas casas para a esquerda, duas casas para a esquerda, 6,292. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Dúvidas? Perguntas? A gente chegou ao fim dessa prova. Se você quiser aprender mais, confere os links que eu separei para você. Se você quiser mandar alguma prova para ver aqui no canal, o nosso e-mail é centraldosnumeros@gmail.com. Manda para a gente que a gente publica aqui para você. No mais, se inscreve no canal, deixa o like, deixa o seu comentário. Bons estudos e até a próxima!